Aleluia, bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje é dia 15 de outubro de 2024 e estamos reunidos para mais um tempo de devocional, nesse tempo de jejum, de oração, de 21 dias, aleluia. Hoje é o dia 9 do nosso tempo de jejum, amém, queridos? Bom dia, Kleber, bom dia, Bruno, bom dia, Alexandra, bom dia, Bela, Lincoln, bom dia. Bom dia, Conference Vine, Germany, já está com saudade da conferência. Aleluia, bom dia, Vanessa. A paz do Senhor Jesus, a paz que excede todo entendimento. Aleluia. Bom dia, Lúcia, bom dia, povo de Deus, bom dia, Francisca, de madrugada aí no Brasil, hein? Louvado seja o nome do Senhor. Bom dia, Rose. Bom dia, povo abençoado. Bom dia, Andresa. Aleluia. Tô até acenando para alguns aqui. Aleluia. Bom dia, Lene. Bom dia, Rodrigo de Hamburgo. Bom dia, Fernanda. Raro, aleluia. Bom dia, povo de Deus. Bom dia, Jeane. Bom dia, Aline. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Bom dia, Julinha. Aleluia. Bom dia, povo que reina, isso mesmo. Você pode louvar o Senhor nessa manhã? Louvado tu és, Jesus, engrandecido tu és. Não há outro como o Senhor, digno de glória, de honra, poder e majestade, como diz a tua palavra. Estão diante dele força e formosura no teu santuário. Oh, Jesus, nós queremos te entronizar nessa manhã. Nós queremos te adorar, nós queremos nos render a ti, nós queremos, Senhor, nos entregar diante de ti, declarar que tu és o nosso Senhor, tu és o nosso Salvador, não há ninguém como o Senhor. Pai, nós inclinamos o nosso coração e nos enchemos de alegria nesses dias, nesse tempo, sabendo que, Senhor, nós estamos apenas num tempo onde estamos sendo treinados para reinar, Senhor, por toda a eternidade contigo, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado por essa manhã. Obrigado pelo teu Espírito. Obrigado pelo seu amor, Pai. Obrigado, Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, amém, queridos? Se eu não falei bom dia para você, aleluia, glória a Deus, povo abençoado, bom dia, glória a Deus. Se você entrou agora, amém, glória a Deus, querido. Hoje nós estamos no dia 9, no 9º dia do nosso tempo de jejum e oração. Chama alguém aí, aperta aí o seu aviãozinho, convida alguém para estar aqui conosco. Em nome de Jesus, você pode fazer isso? Convide essa pessoa em nome de Jesus para estar aqui. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Oh, Jesus maravilhoso. Aleluia. Abra sua Bíblia, o seu livro aí, 1 Samuel, capítulo 18, versículo 1 ao versículo 5. Sabe, o texto hoje fala a respeito da segunda conquista para que nós possamos reinar. Aliançar-se com Jonatas. Sabe, isso é algo muito poderoso. 1 Samuel 18, de 1 a 5 diz: Sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi. E Jonatas o amou como sua própria alma. Saul naquele dia o tomou e não lhe permitiu que retornasse para a casa de seu pai. Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como sua própria alma. Despojou-se Jonatas da capa que vestia, a deu a Davi, como também a armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Saía Davi onde quer que Saul enviava, e se conduzia com prudência, de modo que Saul o pôs sobre tropas do seu exército. E era ele benquisto de todo o povo e até dos próprios servos de Saul. Aleluia! Glória a Deus! Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Sabe, nós vimos ontem, querido, que o treinamento começa com Deus gerando dentro de nós, produzindo dentro de nós uma convicção profunda.
Sabe, para que você reine diante do Senhor, você precisa ter uma convicção profunda que você foi chamado, que você está sendo treinado, que você está sendo capacitado, sabe? Você foi chamado. E eu pergunto, você tem essa convicção profunda em relação a esse chamado? Sabe, antes de reinar, nós não podemos ter dúvidas, querido. Sabe, a dúvida não procede do Senhor. A dúvida é uma posição que nos leva muitas vezes a não ter a fé necessária para enfrentar a circunstância. Mas o Senhor não te chamou para vacilar, para retroceder, mas Ele te chamou para reinar. Logicamente que às vezes nós poderíamos ter dúvidas diante da caminhada, mas entenda o que eu estou te falando. Toda vez que o diabo querer lançar dúvida dentro da sua mente, de quem você é, de quem você foi chamado, você precisa ter essa convicção. Sabe, quando você tem essa convicção, você começa a aprender o que é a ser rei, o que é a reinar. Sabe, e quando alguém entende que foi chamado, ele entende que ele não foi chamado para edificar um reino para si próprio, querido. Mas ele foi chamado para viver, para desfrutar e edificar o reino de Deus. O reino não é nosso. Apesar de nós sermos chamados de Rei dos Reis, o reino não é nosso, o reino é do Senhor. E quem foi chamado para reinar, logo vai desejar alguém para o instruir. Como é que funciona as coisas dentro do reino de Deus? Como é que as coisas se movem dentro do reino de Deus? Davi, sabe, querido, ele foi criado por Jessé. Jessé era o seu pai, ele tinha mais 7 irmãos, né? Ele tinha parentes, ele tinha amigos, ele tinha pessoas à sua volta que o influenciaram na sua forma de viver, talvez até para ser um pastor de ovelhas, para viver da forma como ele vivia. Talvez ele tenha frequentado algum tipo de escola, não sabemos, pode até ser. Sabemos também que ele sabia tocar um instrumento de música, né? Então ele já tinha uma forma de viver, que era um estilo de vida. Eu pergunto, você tem um estilo de vida? Né? E o estilo de vida de alguém, querido, ele representa os seus princípios, ele representa os seus valores e representa as suas habilidades. Presta atenção, o estilo de vida tem uma forma de viver, e Davi tinha uma forma de viver. Mas o que acontece a partir de agora que ele foi chamado por Deus? Ele precisava começar a se adequar, a reinar à maneira do reino de Deus. Precisava começar a reinar, por isso ele precisava se adequar aos valores, aos princípios, às habilidades daquilo que Deus tinha simplesmente chamado ele. Sabe, você tem vivido no estilo que o Senhor vive no seu reino? O maior propósito das nossas vidas é ser como Jesus. Sabe, e como é que nós aprendemos isso, pastor? Como é que nós aprendemos isso? Nós aprendemos isso com aqueles que vieram antes de nós, né? Deus é um Deus de genealogia. O mesmo Deus é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó, é o Deus de Moisés, é o Deus de Davi, ou é o Deus dos discípulos, é o Deus de Paulo, ou é o meu Deus, é o seu Deus. E nós aprendemos, né, com alguém que está bem próximo de nós, que é discípulo do Senhor Jesus, sabe? Então, aqui começa, querido, quando tem que mudar o estilo de vida, um grande problema no treinamento daquelas pessoas que são chamados. Muitas pessoas querem escolher alguém para as discipular. Querem escolher alguém. Sabe, alguns falam assim, nossa, eu tenho afinidade emocional com fulano. Ah, eu tenho afinidade sentimental com ciclano. Não, eu quero que ele seja meu discipulador. Mas na palavra de Deus o que nós vemos não é um relacionamento ou um discipulado por afinidade. Sabe, não é o que a palavra de Deus nos mostra. A palavra de Deus diz que assim que Davi derrotou Golias, ele foi conduzido à presença do rei Saul. Saul na palavra de Deus significa o desejado. Davi foi desejado pelo povo para ser rei. Esse é o significado do nome dele. Logo em seguida, a gente vê que Davi conheceu quem? Jonatas. Jonas significa Deus enviou. Olha que algo interessante. Mesmo
Saul sendo rei, Deus não quis que Davi fosse discipulado, ensinado sobre as coisas do reino por Saul, mas sim por Jonatas. Por quê? Porque Jonatas significa Deus o enviou, sabe? Deus enviou Jonatas. Para o quê? Para ser aquele que deixaria claro a posição e o treinamento na vida de Davi, para que ele pudesse reinar. Sabe? Imediatamente a palavra de Deus diz que Davi se ligou não a Saul, mas se ligou quem? A Jonatas, que era filho de Saul e era aquele que se sucederia o reino de Saul. E quando nós vemos isso na palavra de Deus, depois que ele conheceu Jonatas, Davi, fica claro, né, que Deus levantou Jonatas para instruir Davi a ser rei. E nós podemos ver que esse treinamento foi conduzido não da forma que ele desejava, mas da forma como Deus queria e como Deus queria conduzir. E eu pergunto para você, você tem disposição de simplesmente aceitar e simplesmente fazer aliança com aquele que Deus enviou para a sua vida, para te treinar, para ser a pessoa que realmente Deus o conduz à posição daquilo que tem a ver com o reino? E aqui a gente vê que Jonatas passou a Davi 3 pontos importantíssimos, que tem a ver com o tripé, que tem a ver com o tripé da maneira que o rei diante de Deus manifesta. E o ensino de Jonatas não foi só em uma sala de aula, querido, foi através de atitudes e comportamentos com Davi. E o primeiro comportamento foi: Jonatas mostrou a Davi que o reino de Deus se vive por aliança. Aliança é um relacionamento onde quem tem aliança entra com tudo o que tem. Você tem disposição de entrar com tudo que você tem diante do reino de Deus? Tem pessoas que simplesmente, não, eu quero a Deus, eu quero esse relacionamento com Deus, investe na minha vida, mas o meu dinheiro não entra nisso. Eu quero um relacionamento com Deus, investe na minha vida. Não, mas essa área da minha vida não pode, ela tem que ficar guardada. Sabe, mesmo que a aliança do outro lado não se mantém fiel, o outro se mantém fiel, querido. Essa é a forma como Deus se relaciona conosco. Ele é fiel, independente de nós sermos fiéis para com Ele. Sabe, Deus te chama para uma posição, para você simplesmente ser fiel, para você ser treinado diante do rei. Você precisa de uma característica que chama-se aliança. 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 Tem pessoas que simplesmente chegam, eles vêm para a igreja, eles participam da igreja, mas eles não têm aliança com a igreja. Eles não entraram de cabeça na igreja, eles não entenderam o reino de Deus, daquilo que Deus os chamou, eles não vivem a posição daquilo que tem a ver com a família e uma aliança diante do propósito que o Senhor os conduziu. Jesus disse que a morte dele e a consequente ressurreição estabeleceria uma nova aliança. Mesmo nós rejeitando ou não viver completamente aliançados com o Senhor, Ele se mantém fiel na posição. Jesus é o mediador da nova aliança. Ele é o sacerdote, mas Ele também é o Cordeiro de Deus. Sabe, e a gente vê aqui, Jonatas era filho do rei e tinha muitas coisas para oferecer a Davi. Mas o que Davi tinha para oferecer para Jonatas naquele momento? Nada. Jonatas fez aliança com ele e honrou essa aliança até a sua morte. Quando Deus me chama, sabe? Quando Deus te chama, o que eu posso oferecer ao Senhor que Ele já não tenha, querido? Presta atenção. Ele nos chama para essa aliança. Nada. Mesmo assim, se essa aliança comigo, com você, Ele faz essa aliança. Por quê? Porque o Senhor é bom, o Senhor tem esse coração, Ele é dessa forma. Deus está aliançado com você. Aleluia, você pode dar um glória a Deus, você está aí ainda na minha live? Você está aí junto comigo? Ei, amém? Você pode dar um sinal de vida? Hoje o povo parece que está meio cansado, dormindo. Vamos despertar em nome de Jesus?
Sabe, Davi estava sendo ensinado que o rei sempre estará aliançado com seus súditos, mesmo que os seus súditos não tenham nada a oferecer. Aleluia, glória a Deus, amém. Está despertando. Agora, o segundo ponto, querido, que a gente vê claramente do tripé, é o dono do reino de Deus, que é o próprio Deus, tem na sua essência uma definição: ele é amor. Deus é amor. Então tudo nesse reino, todo o fundamento do reino de Deus precisa ter a mesma essência, querido. Deus quer que o reino tenha a mesma essência. Jonatas amou Davi com a sua própria alma, exatamente como Deus fez conosco. Sabe, você é amado. Quando nós entramos no reino de Deus, nós precisamos ter o amor do Senhor fundamentado em nosso coração. Jonatas amou Davi com a sua própria alma, querido. Esse era o padrão que Davi estava aprendendo com Jonatas. Qual era o padrão? Amar. Fazer as coisas do reino de Deus com alegria, com amor. Somente quem ama faz com alegria. Somente quem ama faz com alegria. Na vida de Jonatas, querido, Davi não era um peso, mas uma alegria. Porque a palavra de Deus diz que Jonatas o amava como a si mesmo. É assim que o Senhor nos chama. O Senhor nos chama. Terceiro tripé no reino de Deus é repartir o que tem com seus súditos. No reino de Deus, tudo que nós recebemos é para ser repartido com aqueles com quem Ele nos deu o privilégio de reinar. Aqueles que têm disposição de andar e avançar nesse sentido, é para ser repartido. Repartir com os outros é uma chave espiritual para prosperidade. Prosperidade espiritual, emocional, em todas as áreas das nossas vidas. Sabe, Jesus em Lucas 6:38 disse: dai. Ou seja, em outras palavras, reparta. E aí o que acontece depois que você dá? Dar-se-vos-á. O que? Ou seja, receberemos de volta. Mas receberemos o que demos? Não, sim, muito mais. Dar e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. No reino de Deus, aquele que se dispõe a repartir, aquele que se dispõe, ele vai dar e vai dar-se-vos-á, vai receber de volta, porque aquilo que ele planta, ele vai colher na medida sobrenatural daquilo que tem a ver com o Senhor. Ele reparte a palavra, ele reparte oração, ele reparte recursos, ele reparte atenção, ele reparte vida, ele reparte tudo aquilo que o Senhor tem liberado para ele. E esse é o maior investimento que nós podemos fazer, querido. Porque por um que você dá, você recebe 5 vezes mais. Ou seja, 500% de lucro. Existe algo que você conhece que dá tanto lucro? Nem a bolsa de valores, nas melhores ações, vão dar tanto lucro para você do que o reino de Deus, querido. E esse investimento é para toda a eternidade, galardão sobre a sua vida. Mas muitas pessoas ainda não entenderam. Eles querem viver para si. Eles querem acumular, viver para si próprio. Sabe, o dar, ele precisa ser acompanhado de amor, como Jonatas fez. Senão não tem sentido. Não por interesse, não por troca. Sabe, com essas 3 atitudes, querido, que nós vemos aqui que Jonatas fez: aliança, amor e repartir. Ele estava ensinando a Davi que o chamado para reinar significa servir. Aqui está o segredo. O chamado para reinar significa servir. Em outras palavras, ser um abençoador. Deus te chamou para ser um abençoador. Essa é a receita que Jesus deu para aqueles que querem ser grandes no reino de Deus. Aqueles que querem ser grandes. Sabe, eu quero ler esse versículo aqui em Marcos 10:42. Eu vou abrir ele aqui. Marcos 10:42. Eu quero ler ele aqui. Marcos 10:42. Mas Jesus, chamando para junto de si, disse-lhes: sabei que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade.
Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Aleluia. Que eu falei ontem, Kênia, exatamente isso. Sabe, queridos, na verdade aqui, o que? Jonatas aponta para Jesus, o Filho do Rei, o Todo-Poderoso. Quando nós aprendemos com alguém enviado de Deus, nós estamos aprendendo com a própria pessoa do Senhor Jesus. Que quem envia pessoas para nos servir e nos ensinar a servir, sabe, as pessoas que estão à sua volta, eles são enviados no nome do Senhor Jesus, para que você aprenda, para que eu aprenda, para que você sirva, que eu possa servir. É dessa forma, é esse coração, com essa disposição, sabe, não é simplesmente aquilo que tem a ver comigo. Sou eu. Quando você sabe que amadureceu, quando você está preparado para ser pai espiritual, quando você está preparado para investir na vida de outros, é assim que o Senhor nos chama. Sabe, Jonatas, querido, ele repartiu o que tinha. E quando ele repartiu aquilo que tinha, isso tem a ver com defesa e ataque no reino de Deus. Uma parte daquilo que Jonatas compartilhou com Davi era para se defender na guerra. Sabe, eu e você precisamos aprender a nos defender dentro da guerra, contra principados, contra potestades nas regiões celestes. E a outra parte que Jonatas compartilhou com Davi era para atacar nessa mesma guerra. A primeira, as coisas que são muito profundas, dá para a gente falar sobre cada uma delas. Mas aqui, a primeira coisa que Jonatas compartilhou foi a capa, a armadura e o cinto. Isso era para proteção. A espada e o arco eram para o quê? Para atacar. O que isso tem a ver comigo e com você hoje? Será que eu vou sair aí dando espadada nas pessoas? Lógico que não. Toma cuidado, hein? Eu sou rei, eu vou te pegar, eu vou bater na sua cabeça. Não é assim, querido. O apóstolo Paulo explica para nós essa medida. Aqui em Efésios capítulo 6, do versículo 13 ao versículo 17. A armadura que nos protege é a verdade, a justiça, a convicção da salvação e a fé. Presta atenção nisso. A verdade, a justiça, a convicção e a salvação e a fé. As armas que nós usamos para ataque são a prontidão para testemunhar o que Deus fez e faz em nossas vidas. A palavra de Deus é a espada do Espírito. Nós vivemos munidos disso. Quando nós vivemos munidos disso, nós estamos preparados para batalhas que certamente enfrentaremos. Quando você tem convicção dessas coisas, querido, dessa armadura de Cristo sobre a sua vida, você foi chamado para reinar. Foi exatamente o que aconteceu com Davi. Depois que dos ensinos de Jonatas, ele agia com prudência. Ele simplesmente vencia as batalhas. Usava de forma correta os instrumentos de ataque. Por isso ele cresceu no reino de Deus. E todos respeitavam ao ver os seus frutos. Jonatas deu gratuitamente o caminho das pedras, a receita de bolo para Davi. E Davi abraçou completamente os ensinos, desfrutou das consequências dele. Sabe, eu pergunto para você, você já abraçou Jonatas? O Jonatas que o Senhor enviou na sua vida? Sabe, pastor, quem que é o Jonatas que Deus enviou na sua vida? Ele está perto de você. Ele está muito perto de você. Ele é aquele que muitas vezes anda com você. Aquele que te explica e te ensina. Como é que eu sei disso? Aquele que tem aliança com você. Aquele que ama você. E aquele que Deus colocou na sua vida para te ensinar a respeito das coisas do reino de Deus. De como lidar com a circunstância. Você precisa abraçar o Jonatas. Não perca tempo, querido. Sabe, se isso já aconteceu, glória a Deus. Então você já conquistou a segunda vitória.
E você recebeu o prêmio de se tornar um abençoador. Você e eu precisamos entender que nós somos abençoadores. Nós temos o Jonatas nas nossas vidas quando nós somos Davi. Mas o maior poder disso tudo é nós sermos Jonatas na vida dos outros. Você é Jonatas na vida de alguém? Você tem aliança com quem? Ah, eu tenho aliança com a minha mulher. Glória a Deus. Pelo menos isso. Sabe? Além de você ser um abençoado, você é um abençoador. Você é um abençoador. É assim que o Senhor te chama para ser. É assim que o Senhor nos chama para ser. É assim, dessa forma. O Senhor simplesmente tem aliança conosco, nos ama e simplesmente manifesta de tudo aquilo que Ele tem para nós. Você crê nisso? Você crê? O Senhor quer te levar para um novo nível. O Senhor quer que você reine. Você precisa conquistar isso na sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus. A tua palavra é viva. A tua palavra, Deus, manifesta do teu poder, da tua glória, do teu fluir. Em nome de Jesus. Deus, ensina-nos a responder. A tua palavra diz que o teu Espírito nos ensinaria todas as coisas. Deus, eu oro por cada um dos teus filhos nessa manhã. Senhor, que possam ser, Senhor, abençoadores. Levanta Jonatas, Deus, nesses dias. Levanta Jonatas, levanta homens e mulheres aliançados, Pai. Homens e mulheres que entenderam o amor do seu reino. Homens e mulheres que têm disposição de repartir. Disposição de investir no reino de Deus. Disposição, Senhor, de investir em vidas. De ser abençoadores onde o Senhor tem chamado. Pai, em nome de Jesus. Senhor, nós não edificamos um reino para nós próprios. Senhor, todo aquele que ainda não entendeu, que a edificação não é para si próprio, mas o reino tem um rei, e nós queremos andar no reino, no padrão do reino de Deus. Abra os olhos, Deus, nessa manhã, para a manifestação do teu poder, para que, Senhor, se levantem os trabalhadores, Deus, da vinha, os trabalhadores, aqueles homens e mulheres chamados, para, Senhor, abençoar, para manifestar do teu poder, da tua vida, do teu sobrenatural, em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado por essa palavra. Obrigado, Senhor, porque sabemos que tudo que se manifesta como base e fonte é através do teu amor. Ensina-nos a amar. Ensina-nos, Senhor, a ser amados, como o Senhor nos amou incondicionalmente, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Queridos, eu queria orar junto com você pelas necessidades. Queria que você levantasse um clamor. Sabe, nós cremos que Deus é o Deus que simplesmente manifesta cura, libertação, restauração. É um Deus que se manifesta trazendo vida, graça sobre a sua casa, sobre aqueles que você tem orado. Esses dias são dias de resposta. Querido, quando você jejua, há castas de demônios que são quebradas por conta da fé que é gerada dentro do seu coração. Deus nos leva, Deus te leva ao novo nível de fé. Nós estamos no 9º dia do nosso tempo de jejum e oração como igreja, querido. E nós cremos, manifestação do sobrenatural, Espírito Santo de Deus, ensina-nos a olhar as circunstâncias com os olhos espirituais. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar, Deus, Espírito de vida, de graça, de poder. Deus, vem, Senhor, sobre cada circunstância, sobre cada necessidade. Pai, aquele que precisa de um milagre. Senhor, Tu és um Deus de saúde. Durante um tempo na cruz, o Senhor levou todas as nossas enfermidades. O Senhor enfermou. O Senhor levou todas as nossas maldições naquela cruz. Senhor, e nessa manhã, Senhor, nós cremos, e olhamos para a cruz do Calvário, crendo que somos cheios de saúde, somos cheios de vida, cheios de graça, cheios da manifestação do Teu poder. Senhor, o Senhor vem sobre cada um que os meus irmãos têm orado. Senhor, Deus, que toda dor agora cesse. Senhor, toda formação, Senhor,
que precisa ser feita nos ombros, nos braços, toda dor seja paralisada agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, todo mal que se levanta, todo mal-estar, toda bactéria, toda virose se levanta, cai por terra, em nome de Jesus. Pai, nós declaramos, Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, a manifestação de vida, cura, o sobrenatural do Senhor, agora, em nome de Jesus, haja salvação. Salvação, Senhor, nas nossas casas. A tua palavra diz que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, obrigado pela manifestação do teu poder, do teu amor. Obrigado, Senhor, pela tua vida. Obrigado pelo teu sobrenatural. Obrigado, Senhor, por aquilo que o Senhor é, por aquilo que o Senhor tem, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor, o Deus, vem sobre cada amigo, vem sobre cada vizinho, sobre cada familiar que os meus irmãos têm orado, Senhor. Ó Deus, que o seu toque, ó Deus, que o teu sobrenatural vai sobre eles. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, toda mentira do inferno na mente, Senhor, dessas pessoas que temos orado, cai por terra, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, nós cremos, declaramos, e vamos ver, Deus, a manifestação da tua glória, do teu poder, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, Senhor Jesus, vem, Senhor, Deus, renova, manifesta, libera, Deus, uma medida nova sobre os trabalhos, Pai. Senhor, haja provisão, em nome de Jesus. Sabe, queridos, deixa eu falar algo, sinto no meu espírito dizer isso. Tem pessoas que falam e pedem oração por conta do seu trabalho. Ai, o meu trabalho, lá as pessoas são assim, as coisas acontecem dessa forma, ai, é muito difícil lá. Sabe, querido, presta atenção, você não está enxergando as coisas da forma correta. Deus te colocou nesse lugar para ser sal e luz. Para de reclamar daquilo que o Senhor te deu e olha de um outro olho. Você que é luz, você que é enviado do Senhor para aquele lugar. Para de querer que as pessoas mudem. Eu quero ser tratado bem. As pessoas são ríspidas. São alemães. Deixa eu falar algo para você. Você precisa resolver o seu coração. Você precisa enxergar a sua posição de reino, querido. Acorda! Acorda! Em nome de Jesus! Em nome de Jesus! Em nome de Jesus, querido. Em nome de Jesus. Sabe, o Senhor te colocou no lugar para ser sal e luz e reinar. Amém? Pai, eu quero orar, Senhor. Ó Deus, que cada um possa manifestar do teu amor, Senhor, aonde tem sido colocado. Pai, que abram portas novas, que hajam promoções, que hajam, Deus, negócios sendo fechados, que haja direção. Pai, nós não queremos, Senhor, pegar qualquer porta ou ir no vento de qualquer circunstância. Pai, diante dos negócios, diante das circunstâncias, Pai, ó Deus, abra os olhos dos teus filhos, Deus, que eles possam pedir ao Senhor, ouvir a tua voz, diante da circunstância, diante da situação. Pai, nós declaramos que toda burocracia quebrada, tudo aquilo, que se levanta contra a vontade do Senhor, é caído por terra, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Querido, que você tenha um dia abençoado, cheio da vida, cheio da graça, cheio do poder de Deus. Amém? Hoje estaremos juntos às 7 horas da noite, novamente aqui. E amanhã estamos também às 7 horas da manhã. Amém? Deus abençoe você. E esse capítulo é muito poderoso, querido. Leia ele, medita nele, a respeito de quem você tem aliança. Como é que você tem andado nessa aliança? Aleluia. Deus abençoe. Um dia abençoado, cheio da vida e da graça. Obrigado, eu recebo também. Em nome de Jesus.